Olá, bem-vindo ao canal, chamo-me Sandra e hoje temos um convidado especial, o Duena. Duena? Olá, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, seja qualquer hora que tu estiveres a ver esse vídeo. Chamo-me Duena. Acho que algumas pessoas já têm me visto pela televisão, nas minhas redes sociais. E hoje eu vim cá no canal da Sandra para invadir e para contar a minha história. Mas antes que eu conte a minha história, eu gostaria que todo mundo deixasse para o botão de baixo, que subscrevesse e que colocasse lá o like, que ativasse o sininho e que comentasse muito acerca disso, porque eu vou estar a ver e a Sandra também estará a ver. Vamos responder todos os comentários. É isso. E hoje vamos falar acerca de... o Duena vai contar a sua história de vida, como ele descobriu que ele era homossexual, como foi encarar ou contar à família acerca deste descobrimento. Então vamos ouvir a história de Duena. Duena, pode... A história é longa, mas vou tentar nem vou resumir, vou tentar ser o mais claro possível para que todo mundo entenda. E uma das coisas que eu quero é desconstruir algumas mentalidades, algumas pessoas têm acerca desse tópico. Então, eu desde muito tempo eu sei que eu sou tipo, eu sentia que eu era diferente, né? Não tinha informações exatas do que realmente eu era, tá vendo? Eu não sabia que, uau, essa diferença que vem dentro de mim é por causa deste aspecto aqui. Então, quanto tempo foi mais evoluindo, quanto tempo eu fui também me descobrindo como pessoa, comecei a desenvolver hábitos e gostos. Desses hábitos consistiam que eu não era muito abalizado em coisas que os meus amigos meninos faziam. Eu me sentia mais à vontade de fazer o que as amigas ou as meninas faziam naquele tempo. Mas de princípio eu não tinha noção de o que está acontecendo comigo, porque eu tenho uma orientação sexual diferente, não. Mas eu me sentia mais à vontade quando eu estivesse mais com a minha irmã. Eu não me sentia à vontade quando eu estivesse com os meus amigos, mas mesmo assim eu tinha tipo uns amigos, mas eu sentia que havia uma barreira que não me deixasse eu ficar mais à vontade com os meus amigos. Eu não sabia qual era, mas quando eu estava com minha irmã, as minhas primas, as minhas amigas, a conversa fluía mais, se entendíamos mais. Então o tempo foi passando, aquele momento de infância foi sendo assim. Eu me interessava mais pelas coisas, as brincadeiras femininas, Martha Jones, cheia, essas coisas de menininhas mesmo. Eu estava lá engrando em peito. Então o que acontece? Quando entra a época da escola, eu lembro-me que na escola sofri muito bullying, mas só que do momento para eu ter que não sofrer aquele bullying todo, porque todos os dias eu sofria bullying, todos os dias eu era batido. Por quê? Porque meus amigos viam que eu não desenvolvia muito sobre a questão do que eles mais gostavam de fazer. Eu não fazia, não era muito ligado com eles, mas eu gostaria de estar com meninas. Porque tu gostas de estar com meninas, isso aí é coisa de maricas, não sei o que é. E o bullying lá foi. E eu comecei a me blindar quando eu comecei a descobrir que existem pessoas que são diferentes. Existem homens que gostam de outros homens. Então eu não tinha referências. O que eu precisava mesmo eram de referências. E naquele tempo a televisão não dava espaço para pessoas da comunidade LGBTs para que fossem referência. Eu ainda era um menino. Então eu tive que me autoblindar. Eu acho que muitos fazem isso. Eu tive que me blindar para que eu passei a andar mais com os meninos e a fazer o que eu não gostava. Eu não me sentia muito à vontade para agradar e não ter que sofrer muito bullying e não sofrer violência, tá sabendo? Porque naquele tempo remetia até a violência, eu era espancado, não sei o quê. Então, foi assim. Eu lembro que quando tu eras mais pequeno,
tu dificilmente se encaixava mesmo com os homens. Você não fazia... houve um tempo em que tu andavas mesmo com os primos, sei lá o quê, mas tu, de repente, começaste mesmo a gostar de estar com mulheres, de estar a gostar mais de companhias, até que, porque nós saíamos juntos, estávamos sempre juntos. Até era, para ser sincero, eu fui a pessoa mais chocada, uma das pessoas mais chocadas quando eu descobri que realmente tu eras gay. Começou por uma luta interna. Eu lutei comigo mesmo. Eu disse, não, eu não posso, porque aqui tem muita coisa. Tem minha mãe, tem minha família. Eu não posso me decepcionar desse jeito, deixa eu ver. Então, para mim, eu achava aquilo que se eu me revelasse, ia trazer uma decepção e que talvez eu fosse rejeitado pela família. Graças a Deus não foi desse jeito. E muitos sofrem isso, são rejeitados pela família. Muitos sofrem. Muitos, porque existem muitas pessoas que ainda vivem escondendo essa parte, essas coisas, porque é um assunto muito sensível ainda para nós, para todo mundo. E depois conta mais o que aconteceu. Então, uma das coisas que aconteceu é que quando eu vi que eu precisava me libertar, porque eu me sentia que eu estava acorrentado. Tudo que eu fazia para mim parecia uma farsa, parecia que eu estava a mentir para todo mundo. Então, teve vários aspectos. Quando eu perdi minha mãe, fiquei muito pensativo, fiquei num estado emocional super abalado. Então, eu precisava de me encaixar em algum sítio. E tudo que vinha a me remeter a esse encaixamento era eu me revelar e me abrir para todo mundo, para que eu pudesse ser feliz, para que todo mundo pudesse me aceitar do jeito como eu era. Então, fiquei a pensar, fiquei a tentar entender. Então, chegou um momento, eu olhei para o espelho e disse, eu sou assim, eu sou diferente, eu não escolhi. Uma das coisas que as pessoas têm que entender é que homossexualidade não é uma escolha. Isso é uma coisa que todo mundo tem que entender. Eu nunca posso escolher sofrer, nunca posso escolher. Se fosse uma escolha, eu não escolheria ser homossexual para eu ser espancado na rua, ser rejeitado. Tem pessoas que são mandadas embora de casa, tem pessoas que perdem emprego, tem pessoas que perdem muitas coisas. Mas só que as pessoas não têm essa noção de que acontece isso. Quando eu comecei a assistir às novelas, comecei a ver atores que interpretavam papéis de homossexuais, que interpretavam papéis de gays, eu vi que havia uma referência, havia uma conexão entre o que eles faziam e realmente o que me identificava. Então foi ali, eu fui puxando aquelas referências, fui me identificando mais com o que eles faziam e o tempo foi passando. Então eu preferi correr todos os riscos, falei com as primeiras pessoas que eu consegui pela frente, as pessoas que eram mais chegadas a mim, algumas amigas, alguns amigos também, porque eu também tenho muitos amigos héteros. Então eu fui lhes dizendo, eu acho que eu sou gay, ou eu acho que eu sou diferente, eu não gosto das mesmas coisas que tu gostas. Então foi bom também me abrir de pouco a pouco, porque eu pude entender qual era a reação dele. Então eu pude me preparar para a reação da minha família, pude me preparar para a reação dos meus primos e amigos que estavam por aí por vir. Então, E como foi quem foi a primeira pessoa que te revelaste na família? Que tu revelaste? A primeira pessoa que eu fui e me revelei na família, talvez a pessoa nem sabe que foi a primeira, mas foi minha irmã. Minha irmã foi uma das primeiras pessoas que eu lhe contei e ela não teve uma das melhores reações. Ela não teve uma das melhores reações. Ela disse, não, impossível, tu não podes fazer isso. E minha irmã fomos viver num tempo, ela foi um bocadinho homofóbica por algum tempo, mas foi bom ela ter sido um bocadinho agressiva, ela não quis saber, tipo, não pode ser assim, nós acabamos de perder uma mãe, e tu vês com isso, essa bomba, é impossível, tu não podes, acho que tu estás de brincadeira comigo, não sei o quê, mas foi bom, por quê? Porque aquilo me preparou para
as pessoas, os peixes grandes que eu achava que, tipo, os peixes grandes da minha vida, que era minha avó, meu tio, meus primos, vocês todos, minhas tias. Então, foi bom. E minha irmã ajudou-me muito. Eu pude aprender a lidar melhor, a saber conversar com uma pessoa que talvez não tem, é homofóbica ou não tem essa informação acerca da orientação sexual das pessoas. Então, depois disso, eu fui para minha avó, contei para ela. E ela também, nos primeiros dias, foi meio estranho, mas não porque ela teve a mesma reação da minha irmã, não teve. Ela só foi meio estranho. Então, depois, ela começou a... Para qualquer um, né? É difícil. É difícil, é difícil porque a pessoa tem uma expectativa. E é normal. Nós temos muitos... cresceram naquilo de homem e mulher. Então, para de repente um membro se revelar é uma situação muito constrangedora para qualquer pai, né? Para qualquer família. Seria assim, é difícil encarar essa situação. E aquilo aconteceu num momentos difíceis, como eu estava a falar, também estava envolvido tipo o desaparecimento físico da minha mãe e tudo mais. Mas só que minha avó, ela começou a desenvolver um amor, um carinho, um afeto muito grande por mim que acho que as pessoas não vão entender. Eu amo muito minha avó e ela foi uma das primeiras pessoas que me protegeu, a primeira pessoa que eu poderia falar e me abalizar sobre essas situações e ela pudesse aceitar. E ela me perguntava, será que estás pronto para falar para fulano de X? Será que estás pronto para não sei o quê? Porque para ela desenvolveu um espírito materno em cima de mim, com tudo que estava a acontecer, que foi super lindo. É o amor, né? Porque independente do que se é uma situação que é irreversível, o que nós podemos fazer? Nós temos que dar amor àquela pessoa e respeitar, independente de nós sentirmos ou nós pensarmos ao contrário daquela pessoa. Não podemos tratar mal aquela pessoa ou lançar pedras àquela pessoa, não é? Então, nesse contexto familiar foi assim, não foi fácil. Tem pessoas que até hoje na família, eles só sabem que eu sou homossexual. Ainda não sentei, tipo, cara a cara com eles e falar. Mas tem uma coisa que eu desenvolvi na família, é o quê? Eu sempre fui uma pessoa que sempre tentei ter respeito com todo mundo da minha família. São raras as vezes que eu já fui uma pessoa desrespeitosa com alguém da família. Todo membro da minha família sabe. Eu sempre tenho desenvolvido respeito, tanto com minhas tias, meus tios, meus primos. Eu tenho tido esse foco de pôr respeito em primeiro. Por quê? Por que eu fazia isso? Porque eu queria que a pessoa, se a gente tivesse esse tipo de conversa, que a pessoa entendesse que tudo que eu preciso é que a pessoa me respeite do mesmo jeito como eu estou a respeitar. Então, o respeito é a base de tudo. Eu acho que se não fosse pelo respeito hoje, eu não teria o carinho que eu tenho da minha família, não teria tipo, o apoio que eu tenho dos meus primos, porque não haveria respeito, então eles não teriam o primeiro passo para começar a me entender, o primeiro passo para começar a me aceitar. Então eu sempre desenvolvi essa cena de respeito com a minha família e realmente funcionou, o respeito funcionou. Hoje os meus tios hoje respeitam, os meus tios hoje me aceitam. A gente já nem precisa falar de sentarmos cara a cara para tentar procurar o porquê, mas só pelo respeito que há em volta, tu entendes que há um carinho, há uma atenção meio dobrada sobre essa questão, para que também não me firam, para que eu também não fira a sensibilidade deles. Então, o respeito sempre foi a base. Então, nos amigos não foi muito fácil, por acaso eu perdi muitos amigos por causa de ter aceitado o que realmente eu era, perdi muitos amigos, mas isso aí também eu pude aprender que todo mundo que sumiu não era meu amigo. Os meus amigos de verdade são aqueles que ficaram. E tive alguns amigos que ficaram, tive alguns amigos que eu nem precisava ter esse tipo de conversa, eles já vinham e diziam, epá, Dwayne, independentemente do que você sente, do que tu sejas, nós somos amigos. E uau,
isso é uma cena mais nem linda e mais nem deep, porque tu sentes acolhido, sentes que Não abandonado. não estás abandonado. Todo mundo que sumiu é porque não era para ser teu amigo. Não estava preparado. E eu comecei a desenvolver isso. E porque perdeste muitas amizades por causa disso. Algumas pessoas da família também começaram a se distanciar de mim. Mas isso aqui, como eu sempre sou uma pessoa que gosta de levar o respeito e a transparência para as pessoas, recuperei meus primos, minhas tias, algumas pessoas que tinham sumido, e hoje estou a viver num ambiente que se diga saudável para uma pessoa de uma orientação sexual diferente. Estou num ambiente saudável, por enquanto na minha família ainda não tive nenhuma desavença sobre a minha homossexualidade, nunca tive nenhum problema com ninguém da família. Nem com os amigos, eu nunca tive um amigo que eu já tive tipo de desavenças por eu ser homossexual, não. E hoje eu tenho vários amigos héteros, vários amigos também da comunidade LGBT, e assim se foi que eu desenvolvi. Mas a verdade é que eu também sofri muito bullying por causa disso. Estando na escola secundária, sofri muito. O que acontecia na escola? Eu tinha professores que me reprovavam simplesmente só por saberem que eu era gay. Não porque as minhas notas elas ditassem a minha orientação sexual. Eu era uma pessoa que me entregava muitas escolas. Só tive um tempo que eu fiquei sem estudar quando eu estava passando por essa fase da minha mãe, não sei o quê. Foi um tempo que eu larguei tudo para o mundo mesmo. Mas quando eu voltei a tudo gás, eu queria dar tipo o meu melhor. Mas os professores, eu era muito dividido. Não acolhiam essa... Não acolhiam, por acaso. Mas às vezes eu até digo que isso tudo, às vezes, de um lado foi bom, porque isso me tornou uma pessoa com sensibilidade, sentimentos, sem entender as pessoas antes de eu julgar. Eu não julgo ninguém. Primeiro tento procurar entender a pessoa, porque é o mesmo tratamento que eu quero comigo. Então, foi... Mas não é uma das melhores experiências. Eu já fui expulso de testes, exames, só porque eu calhava sempre com o professor que não aceitava a minha orientação sexual, porque eu era uma pessoa que me dedicava à escola. Eu nunca tive apoio assim condicional do meu pai, tanto da família do meu pai. Não foram pessoas que estiveram aí muito para mim. Então, para mim, o que eles fazem, deixam de fazer, eu não me interessava muito, mas da parte da familiares da minha mãe, eu acho que são a minha família de verdade, são as pessoas que estiveram comigo, são as pessoas que até hoje eu tenho muito afeto e respeito pelas pessoas. E isso porque foste criado, mas foste criado pela sua mãe e não pelo seu pai. Seu pai, quando nasceste, ele abandonou a sua mãe e casou com outra mulher, né? Então foste criado mais pela sua mãe, pela família da sua mãe. Por isso não tens essa conexão forte com o lado paternal. Não tenho, por acaso. Talvez pudesse ter sido importante nos tempos, mas não foi assim não é tão uma conexão que eu possa dizer que eu tenho conexão, eu tenho familiares, falando de familiares do meu pai. Eu respeito a eles e espero que eles também me respeitem do mesmo jeito, apesar de que nós nunca acertamos assim tão a fundo com eles. Mas eu depois comecei a desenvolver uma vida profissional. Então comecei a trabalhar. E como foi já ao longo agora, como é a sua relação, como é as suas relações com a sua família? Disseste que já estão a acolher-se, melhorou bastante e que mas esses preconceitos que as pessoas ainda sofrem, esses preconceitos de algumas pessoas. E aí por acaso eu tenho sofrido muitos preconceitos, muita discriminação hoje em dia. Para mim isso é algo super natural, normal, apesar de que é algo que eu às vezes não tenho aceitado muito, mas prefiro ignorar, porque estamos em 2020 e a pessoa que ainda tem preconceitos de discriminação com pessoas da comunidade LGBT, essa pessoa provavelmente é uma pessoa que nem estudou, nem não teve, não é muito infeliz da vida.
porque isso são coisas já muito passadas e nós devemos passar logo disso. Então, mas por acaso eu tenho sofrido preconceitos, mas eu tenho lidado super bem. Como tu lidas com às isso? Vezes é difícil, tem às vezes que... Ignoras? Como fazes? Eu acho que são camadas. Tem momentos que dá para ignorar, tem momentos que aquilo fere mesmo bastante. O teu coração. O meu coração, que não tenho como engolir aquele sabor. Eu tenho lutado mais por isso, e o carinho da minha avó, o carinho que a minha família tem colocado, as amizades que eu tenho ganhado, eles têm colocado gás para as coisas que eu faço. Tem me dado muito boost, tipo, tens que estar elevado, tens que continuar, tu não podes parar, não é um momento para desistir. Já pensei várias vezes em desistir, em largar tudo. Já teve momentos que eu até entrei... Já passaste por depressão? Por acaso, eu já passei por depressão e já pensei várias vezes, já tive mais suicidar. 3 tentativas de suicídio, por acaso, que deram errado, e graças a Deus. E eu estando no meio de familiares super religiosos, eles têm me dado forças a buscar Deus, a tentar lutar por mim mesmo. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito. E graças a Deus, estou aqui, posso contar a minha história, porque se tivesse falhado, eu não estaria aqui nem para contar a minha história. Tá, é uma história muito, mesmo muito emocionante de ouvir. É uma história que... uma situação muito difícil, mas uma coisa real que acontece em várias famílias moçambicanas, em várias famílias, e que é ainda um tabu, por certas formas, ainda é um tabu na nossa sociedade. Eu sou crente, mas como sendo crente, tenho as minhas crenças acerca de homossexualidade, mas mesmo assim, eu como pessoa, eu entendo as outras pessoas e respeito isso. Então, não dá direito às pessoas a fazer bullying, a lançar palavras de ódio, pejorativo às pessoas por terem orientação diferente. Eu acho muito baixo quando as pessoas fazem isso. Eu acho que nós devemos dar mais amor para as pessoas. As pessoas precisam de amor e não precisam de ódio. De ódio o mundo já tem muito. Então, nós precisamos de amar o nosso próximo. E amar o nosso próximo, às vezes, nós não entendemos aquela vida, nós não entendemos, mas as pessoas precisam de amor. Porque tu passaste uma situação em que tentaste tirar a sua própria vida. E são muitas pessoas que tentam tirar a sua própria vida, que estão nessas condições e que não estão a ser acolhidos, se sentem fora, se sentem num deserto, se sentem numa ilha, sentem sozinhas, elas se sentem no vazio. Então, quando nós passamos o amor às pessoas, o mundo vai se tornar melhor para todos nós. Então, é isso que que temos hoje. Últimas considerações? Agradecer a todo mundo, dizer que eu amo minha avó e pedir para que todo mundo me siga nas minhas redes sociais, no Instagram, Dwayne Damar, no Facebook, Inocêncio Dwayne. Estou lá. E não esqueçam de comentar e botar like, que sempre estaremos aí. Eu ia agradecer também a Sandra por ter me convidado e ter me dado esse espaço para estar aqui, invadir a vossa casa, o vosso canal, para falarmos sobre esse assunto que ainda tem muito a debater, ainda tem muita pedra para tirar das cabeças das pessoas acerca desse assunto. Então, obrigada por vir, obrigada pela essa abertura. Obrigada por ser, porque não é nada fácil, não é fácil não. Então, viemos até no fim do nosso vídeo 2. Se gostaste, curta, como o Dwayne disse, e deixa seus comentários lá embaixo. E nos veremos no próximo vídeo. Tchau!